Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para esse culto da quarta-feira. Deus os abençoe. Queremos convidar para junto conosco louvarmos o nosso Deus, apresentarmos os nossos pedidos e agradecermos por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E muito mais do que isso, por tudo que Ele é em nossas vidas. Quero convidar a todos que abram as suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11º, versículo 11. Lucas 5, primeiro versículo, diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez Tu nos concedeu o privilégio de estarmos, ó Pai, cultuando o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, Senhor, pela semana, ó Pai, por tudo que Tu tens feito, todas as Tuas obras no nosso meio, todas as Tuas obras em nossas famílias, nas nossas casas. Estamos vivendo tempos difíceis, mas podemos contar com o Teu cuidado e a Tua provisão diariamente. Senhor, recebe o nosso culto em adoração. Queremos, ó Pai, assim como Pedro, nos prostrarmos aos Teus pés, reconhecendo a Tua majestade, o Teu poder, tudo que és para nossas vidas, olhando para trás e vendo tudo aquilo que nos dá esperança, tudo aquilo, ó Pai, que fizestes antes por nós, e Tu continuas o mesmo, Tu és sempre o mesmo, Tu não mudas, e podes fazer muito mais. Nos prostramos, nos rendemos, maravilhados aos Teus pés, crendo, Senhor, que Tu és a cura para todos os males das nossas vidas, e buscando sempre seguir com fé, assim como foi pregado no domingo, ó Pai, queremos ser pessoas de fé, queremos demonstrar a nossa fé em atos, não mais com palavras. Senhor, recebe esse nosso culto, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, vamos ficar com 2 louvores, e após esses louvores, nosso pastor Paulo estará trazendo a palavra. Antes disso, um pouquinho, ele estará orando pelos pedidos que foram apresentados durante a semana. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Vamos adorar a Deus, clamar pela presença dEle em nossos lares e aqui. Que Deus seja louvado. Vamos adorar o Senhor.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tu está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
Vamos celebrar o Senhor. Vamos seguir com fé. O meu Deus é maior que meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja um brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Porque para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Quero nesse momento estar buscando a Deus em oração, clamando ao Senhor em favor dos nossos irmãos, os irmãos que estão enfermos, pedindo por restauração de sua saúde. Nós vamos colocar também aqui nesta oração os pedidos que foram feitos durante a semana, nas redes sociais, nos grupos da igreja, no meu zap pessoal. Nós queremos colocar na mão de Deus agora, pela fé, em oração. Queremos também rogar por todo o nosso país, por esse momento difícil que nós estamos passando em todas as áreas, porque esse vírus tem causado danos em todas as áreas da vida do povo brasileiro. Então que Deus tenha misericórdia e abrevie esses dias para que a gente possa ter forças para sair desse estado. Quero convidar você, no lugar que você está, na sua casa, quero convidar você para buscar a Deus em oração nesse momento, clamando ao Senhor, pedindo que Ele venha realmente derramar sua graça e sua misericórdia sobre nossas vidas. Ok? Oremos agora. Eterno Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te engrandecemos, Pai bendito, pela Tua graça e misericórdia. Queremos te rogar, Senhor, pelos enfermos da nossa casa, pelos nossos irmãos. Vai ao encontro deles e sara suas enfermidades. Te pedimos, Senhor, por todos os pedidos que foram feitos, ó Deus, durante esses dias, pelo clamor levantado.
Ó Pai, ouve a oração do teu povo, onde quer que ele esteja agora, clamando a ti. Pedimos também, Senhor, que tu possas estar ouvindo, Pai, o clamor da nação. Nós estamos passando por um momento difícil. Vem, Senhor, e sara, vem e restaura, vem, Senhor, e abrevia esses dias ruins. Ó Deus, derrama a tua graça, teu amor e tua misericórdia sobre nossa nação. Repreende esse vírus, Senhor, e nos dá de volta a liberdade de podermos continuar nossa vida e especialmente podermos buscar a Ti livremente, congregando, adorando com os irmãos. Vem, ó Pai, nos ouve, assiste, ouve a nossa oração, Senhor. Tem misericórdia de nós. Te pedimos por cada crente de nossa igreja, cada irmão, assiste suas necessidades, ó Deus, aqueles que estão parados, aqueles que estão sem recursos, Senhor, dá provisão, socorre, ajuda, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor, amém e amém. Eu quero convidar você também, nesse momento, a gente poder fazer uma reflexão na palavra de Deus. Quero convidar você a buscar a sua Bíblia, ou no texto sagrado, que encontra-se no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. É o capítulo conhecido como a Galeria da Fé. E nós vamos ver um trecho de Hebreus falando sobre Moisés. Então, no Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 24, é o que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, essa é a Galeria da Fé, e aqui nós encontramos um herói da fé, que é Moisés, e nós vemos as decisões, porque aqui esse capítulo de Hebreus, ele fala sobre o que os homens de Deus pela fé fizeram. E aqui nós temos o que Moisés, já grande, fez. E o que é que Moisés, já grande, com fé no Senhor, fez? Primeira coisa que ele fez e que nós podemos também, por fé, fazer em nossos tempos, é o seguinte. Primeira coisa, Moisés, ele definiu qual era a sua identidade. Ele escolheu sua identidade. Nós precisamos também definir a nossa identidade. Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria identidade com o Egito. Ele não queria ser identificado como um príncipe do Egito. E aí? E nós? Nós precisamos definir nossa identidade. Eu não estou falando daquela questão de ser ou não ser, eis a questão. Eu estou falando de nós sermos identificados com o quê? Você é identificado hoje com o quê? Se as pessoas olham para você, elas vão ligar você a quem? Ao Egito? Ao palácio de Faraó? Ou vão ligar você ao Senhor? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ser identificado mais com coisas do mundo, ou você vai ser identificado como servo do Deus Altíssimo? Essa foi a primeira decisão, a primeira coisa que Moisés fez por fé. Ele decidiu que não queria ser chamado filho da filha de Faraó. Então você também precisa definir sua identidade. Você é filho da filha de Faraó, ou seja, você é filha ou filho do mundo, ou você é um filho do Deus Altíssimo. Defina a sua identidade. A segunda coisa nós encontramos no versículo 25. Nós precisamos aceitar as consequências da nossa decisão. Versículo 25 diz o seguinte: escolhendo antes ser maltratado, essa foi a escolha de Moisés,
com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Ele decidiu, mesmo que viesse a sofrer danos, ele escolheu o povo de Deus. Essa foi uma decisão de Moisés, importantíssima. E essa tem que ser uma decisão nossa. Nós precisamos aceitar as consequências de nossa decisão. Porque quando nós decidimos a ficar com o Senhor, quando nós decidimos seguir a palavra de Deus, quando nós decidimos, na primeira coisa, ser identificados como filhos de Deus, nós vamos sofrer algumas consequências nesse mundo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos perder como homens, como cidadãos desse mundo, mas nós vamos ganhar como seres do reino eterno. Mas se nós perdemos como seres do reino eterno para levar vantagem como homem nos tempos de hoje, então nós precisamos entender que as vitórias e os valores conquistados como homem, eles se perdem e são temporários. Mas os valores, as vitórias ganhas no reino, elas são eternas. Essa foi a decisão de Moisés. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, desfrutar do gozo do pecado. Você também precisa decidir isso. Precisa escolher sofrer, porque muitas vezes nós vamos sofrer como crentes. Como crentes é muito difícil viver nesse mundo. Nós sofremos opressão do mundo, nós sofremos indiferença e tantas coisas mais. E nós estamos assim sofrendo por escolha, por decisão, por obediência à palavra de Deus. Mas isso por um pouco de tempo, porque logo, nada é eterno, logo, nós estaremos desfrutando da glória de Deus. Não vale a pena desfrutar do pecado ou dos prazeres do mundo por um pouco tempo. Moisés, além de definir sua identidade, Moisés também aceitou as consequências de sua decisão. Terceira coisa que nós encontramos com Moisés é o versículo 26. O versículo 26 diz o seguinte: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Moisés, ele determinou qual era a sua prioridade. A sua prioridade era escolher o povo de Deus. Sua prioridade era defender a nação santa, era assumir o compromisso e a responsabilidade com o Senhor. E quando ele decidiu, claro que a gente sabe que foi com muita dificuldade que Deus o chamou e fez com que ele fosse, mas depois que ele foi, ele assumiu essa responsabilidade, ele tomou a direção e ele, mesmo sabendo que sofreria, ele determinou qual era a sua prioridade na vida. Você também, meu irmão, eu, pela fé, nós precisamos também decidir qual é a nossa prioridade. Nossa prioridade é a nossa vida pessoal. Nossa prioridade são os ganhos terrenos, os lucros momentâneos, os poderes, a fama ou qualquer coisa parecida. Ou nossa prioridade é o reino de Deus. É estarmos servindo ao Senhor como servos legítimos e permanentes. A gente não só serve a Deus no domingo ou na quarta-feira quando a gente vai na igreja. A gente serve ao Senhor todo o tempo. E esse tem sido um momento dessa experiência, de nós servirmos a Deus permanentemente, mesmo fora das quatro paredes do templo. Determine a sua prioridade, como Moisés determinou a dele. Uma quarta coisa que nós encontramos em Moisés, encontramos no versículo 27. Veja o que diz o versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés, aqui, ele decidiu quem governaria a sua vida. Saindo do Egito, ele teria sobre si a ira do rei. A ira do rei ia buscar ele onde ele estivesse. Ia sempre ser algo que Moisés estaria preocupado, porque a ira do rei seria derramado sobre ele. Mas a palavra de Deus diz que ele não aceitou isso.
Ele queria ser governado pelo Senhor e ele não aceitou ser governado pelo medo da força do rei do Egito. E eu pergunto a você, meu irmão, você também escolhe hoje quem governa a sua vida? Quem é que governa a sua vida? É o medo? Quem governa a sua vida é o dinheiro? Quem governa a sua vida é a fama? Quem governa a sua vida é os prazeres do mundo? Você está dominado pelas forças do prazer do mundo? Ou quem governa a sua vida é o Senhor? Decida isso logo pela fé. Quem vai governar a sua vida? Você precisa ter isso muito claro. Deus é o Senhor que governa a minha vida. Isso significa dizer que as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus pensamentos são governados pelo Senhor. Não é o mundo que governa, não são as pessoas. Eu não vou viver para agradar as pessoas. Eu não vou viver para responder às pessoas ou atender às expectativas do mundo. Não, eu vou viver para agradar ao meu Senhor, porque é Ele que governa a minha vida. Nós precisamos, como Moisés, e foi feito dessa forma, nós precisamos decidir quem governa a nossa vida. E finalmente, nós encontramos aqui também, nesse mesmo versículo, irmãos, a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que Moisés, por fé, que pôde entrar até na galeria da fé dos Hebreus, do capítulo 11 de Hebreus, Moisés, o texto diz que Moisés, ele ficou ou permaneceu firme. O que é que a gente chama de firmeza? É perseverança. Meu irmão, minha irmã, persevere. Às vezes a gente dá uma titubeada, às vezes a gente quer fracassar, às vezes a gente quer esmorecer por tantas lutas, por tantas provações, por tanta tentação, mas nós, pela fé, permanecemos firmes no Senhor. Fique firme, como Moisés ficou, dando a ele a honra de entrar na galeria da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Seja você também firme, persevere no Senhor. Não desanime, permaneça firme no Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar com você hoje. Meus irmãos, pela fé, nós temos que tomar algumas decisões e algumas atitudes precisam ser feitas por nós. Por isso, rogo a Deus nesse instante que Deus abençoe a tua vida e que você possa ser verdadeiramente abençoado por Deus no exercício da sua fé. Deus vos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te rogamos, Senhor, que a tua palavra, Pai, fique em nosso coração, Senhor. Seja derramado sobre nós, Deus. Ó Senhor, que a gente possa verdadeiramente, Deus, definir, ou seja, quem é ou quem eu sou, qual a minha identidade. As pessoas vão me identificar com o quê? Ó Deus, me ajuda também, ó Pai, a aceitar as consequências das minhas decisões, que muitas vezes vão sofrer. Eu vou sofrer, meus irmãos vão sofrer, mas nós precisamos aceitar as consequências daquilo que nós decidimos por Ti. Ó Deus, ajuda-nos também a determinar as nossas prioridades nessa vida. Que Tu, ó Pai, seja a prioridade em nós. E também, ó Deus, que nós possamos fazer uma escolha sábia de quem vai governar nossa vida. E assim também, ó Deus, permanecermos firmes. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por esse canal de comunicação. Fala sempre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vamos agora para um louvor final. Que Deus possa ser engrandecido e louvado por você nesse momento. Quero passar a palavra ao grupo de louvor da igreja, para nós juntos podermos adorar ao Senhor. O Senhor é a cura para as nossas vidas. Esses dias Deus me fez ter uma experiência muito linda com Ele. E Ele me ensinou que antes de
desejarmos a cura física, Ele precisa curar a nossa alma, o nosso interior. E depois as outras curas virão. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, só em ti, Senhor. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para o nosso Deus.